na Faculdade de Direito, né, na Universidade Federal do Ceará. Todos sabem que temos reuniões lá e hoje tem reunião toda sexta-feira, né? Tá de férias agora as faculdades, por isso tem uma pausa, mas toda sexta-feira nós temos reunião do Clube Atlas, que é o clube da Unifor, e quarta-feiras e 15 dias nós temos reunião no IFCE, no Instituto Federal do Ceará, em que a gente se reúne em 15 dias também apresentando as ideias de liberdade na antiga Escola Técnica. E o Instituto e o Grupo Libertas, o grupo do IFCE se chama Bárbara de Alencar, né, em homenagem a uma liberal, né, uma grande defensora da liberdade. E lá na UES nós temos o Grupo Libertas, que trabalha hoje com vídeos, com pequenos spots, né, gravando sobre a defesa das ideias de liberdade. Então hoje esse movimento é muito disseminado aqui no estado de Ceará. Então os professores estão tendo informação que eles não estavam acostumados, né? Eu tive, obviamente, problemas nesse meio porque eu era o liberal, né? Não era, tá aqui o Rodrigo, o professor liberal, né? Tá aqui o Rodrigo, o liberal. Ficou, né, encasquetado com isso. Eu vou mais, né? Eu até me incomodo com o liberal, eu prefiro chamar o libertário, né? Porque eu defendo as liberdades individuais e defendo as liberdades econômicas, né? Eu posso dizer que dentro desse aspecto... Mas o liberalismo defende as liberdades individuais e as liberdades econômicas. Claramente. Só que Por que libertário? Porque, na realidade, o que aconteceu como propaganda e slogan, o liberal ficou muito vinculado à ideia de defender as ideias de liberdade econômica. Ficou muito vinculado a isso. E quando a gente se afirma como libertário, a gente quer dizer o seguinte: eu defendo o direito das pessoas fazerem o que quiser com sua própria vida e eu defendo o direito de qualquer um que quiser comerciar como quiser os seus produtos e os seus serviços. Além como defendo o direito de você se autodefender. Né? Ou seja, eu defendo que o Estado não regule contratos como casamento, como união estável, isso deve ser um contrato privado, feito entre as partes, como eu defendo que alguém tem o direito de usar o porte de arma para se defender. Para que serve o Estado? O Estado dentro desse conceito? Do conceito, o Estado deve ser o menor possível. Você fala em liberdade das pessoas venderem o que bem entendem, o que elas produzirem e tal. Mas se vai vender alimento, por exemplo, precisa de regulação, não é? Ou não? Eu acho que o maior regulador que pode existir é o consumidor. O Uber é um grande exemplo disso. Quem melhor regula, e pode ter certeza que todos os usuários do Uber são extremamente satisfeitos com o uso. Eles são os maiores reguladores disso. Não existe um regulador maior do que o próprio usuário do serviço ou do produto. Mas pegar o Uber não vai dar infecção intestinal. Pois é, mas entenda, o Estado vai regular. Vamos dizer que o Estado regula a infecção intestinal, que aconteça. Vamos dizer que isso aconteça. Ele regulando a infecção intestinal, regulando o melhor produto. O Estado, caso você tenha infecção intestinal do produto comprado no restaurante X, eu não vou dizer o nome do restaurante para não parecer problema, mas caso você tenha no restaurante X, né, você teve infecção intestinal dele, você vai entrar com ação contra o restaurante X ou contra o Estado? O Estado regulou. Contra o restaurante X, efetivamente. E vou fazer uma denúncia à saúde pública, enfim, à instituição que cuida da sanitária. Né? Quem é o mais interessado para que você volte para esse próprio restaurante? O próprio restaurante, efetivamente. Essa é as ideias de liberdade. Ou seja, nós entendemos que o melhor... A justiça e segurança, né? Eu admito que você possa ter soluções privadas, como já existem. Né? Você pode ter soluções privadas. A arbitragem é uma solução privada. Mas vamos admitir que, na minha ideia, as ideias de justiça e segurança seriam pelo menos o mínimo. Tem muita gente que defende, eu filosoficamente defendo, que na realidade o Estado não precisava nem existir. Mas, já que ele existe, ele é uma realidade, vamos tentar diminuí-lo ao máximo para permitir que as pessoas tenham uma maior possibilidade de vender os seus produtos e vender os seus serviços. Como lidar com os oligopólios, por exemplo? Monopólios ou coisas que o valham? Não existe nenhum monopólio que não seja legal, Fábio, hoje. Nenhum. Você pode procurar qualquer monopólio no mundo, não existe nenhum monopólio. Dentro do liberalismo, como lidar? Livre mercado. O livre mercado resolve monopólios. Porque se alguém está fazendo monopólio com produto caro, o novo entrante consegue chegar com um produto mais barato. Você só tem monopólios no mundo hoje decorrente de monopólios legais. Mesmo nos países mais livres, esse monopólio só existe porque tem uma lei dizendo que só quem pode consumir e vender petróleo é a Petrobras. Existe a nossa Constituição, né? Não fala em Petrobras, mas fala que o monopólio é do Estado em relação ao petróleo. Nós temos um monopólio que só quem pode enviar cartas, monopólio constitucional, são os Correios. Né? Nós temos vários oligopólios que só quem pode entrar no mercado de telefonia é quem é autorizado pela Anatel. Ou só quem pode entrar no mercado bancário é quem é autorizado pelo Banco Central. Nós temos um exemplo aqui no Ceará. Né? A ideia lá do Banco Palmas foi extremamente perseguido pelo Banco Central, era um banco de sucesso, já era de sucesso e pode vir a ter um sucesso muito maior se tiver menos regulação, porque ele vai conseguir, né, captar a poupança daquela comunidade, coisa que ele não pode, porque o Estado não permite, porque o Banco Central, o Estado, por meio do Banco Central, não permite, que prejudica a concorrência. Na realidade, toda vida que você vê monopólios, oligopólios, pode ter certeza que eles vieram decorrentes de monopólios legais. Existe alguma lei que vai vetar a entrada de novos entrantes, que vai proibir isso. Não existe nenhum monopólio no mundo que não seja decorrente de monopólios legais. E monopólios legais nunca deram certo, não dão certo e não darão certo.
Então, a minha ideia central é a ideia de descentralização e a ideia de deixar o menor, o mais próximo da população resolver os seus problemas. Ou seja, a maior parte dos recursos não era para estar em Brasília, dos cearenses, dos fortalezenses. Eram para estar no município de Fortaleza. Rodrigo, como lidar com dumping, essas situações? Por exemplo, o Uber, ele chega aqui em Fortaleza, oferece um serviço de melhor qualidade, bem melhor do que o táxi tradicional, mais organizado, com mais qualidade no atendimento, os carros mais novos, né? Está começando agora e tal, e com preço mais baixo. Claro. Você deixando isso livre, a tendência é acabar o táxi, certo, e ficar o Uber. Será? Pensa o seguinte, o táxi tem algumas vantagens. Não é só substituir o monopólio por outro? Aí... Não, porque no mundo todo o Uber tem vários concorrentes. Aqui já está chegando um novo concorrente dele. E tem o Táxi Amigo e tem qualquer outro produto que vai concorrer com ele. O táxi não tinha concorrência porque não tinha como você burlar o problema do táxi. Você, como bom conhecedor da política cearense, sabe que nós tínhamos aqui... Eu sou francamente favorável ao Uber, estou fazendo provocações. Não, claro. Só para ficar claro, você, como conhecedor da política cearense, sabe que para você ser dono de um táxi não era uma coisa tão simples. Você não chegava na prefeitura e dizia, eu quero ser táxi. É extremamente complicado isso aí. É um cartório, né? É um cartório e é um cartel. Legal. Também. Legal. Você pode, toda vez que eu vou mostrar cartéis, monopólios, dumping, você pode ter certeza que eles decorrem de decorrências legais, né? Decorrências de interesses legais. Tem uma frase de outro autor, que eu vou citar aqui da Escola Austríaca de Economia, que é Murray Rothbard, né? Que é um grande autor que defendia o anarcocapitalismo, que é a ideia de não existir Estado. Né? Ele chega ao máximo, ele amplia a ideia de justiça e segurança, que Mises e Hayek só foram dizer, tem que privatizar tudo, mas deixa a justiça e segurança. Hayek vai além e já existem exemplos de soluções privadas, justiça, arbitragem, é um exemplo disso. Hoffman dizia uma frase muito interessante, que toda vida que o Estado e os empresários estiverem muito felizes com a sua associação, olhe para o seu bolso. Você está prestes a ser roubado. Que é exatamente a pegada que Hoffman falava. E nessa ideia legal, qual era o ponto? Para você conseguir um alvará, você só conseguia no mercado negro, pagando mais ou menos, aqui em Fortaleza baixou esse preço já, porque o Uber chegou, isso despencou, mas chegou a valer mais ou menos 80 mil para 80, 100 mil. De uma licença de táxi. Que é uma licença que é gratuita, mas em geral é comandada pelos sindicatos, né, que controlam essas licenças. Né? Era um mercado negro, violento, em que a turma comprava 100 mil reais, aqui era 80 a 100 mil reais, que era na rua, e nos aeroportos chegava a 200 mil reais. E no aeroporto chegava a 200, do aeroporto rodoviário chegava a 150 mil a 200 mil reais. Ou seja, você criou, mais uma vez, um cartel legal, porque havia uma legislação dizendo que eu não poderia chegar lá na prefeitura e pintar meu carro de branco e dizer que meu carro vai ser esse, agora eu vou ser táxi. Né? A prefeitura tem a arrogância fatal de definir onde será o táxi, e você vai nas comunidades carentes, você não tinha táxi. Você vai em comunidade carente, em Conjunto do Ceará, você vai no Bom Jardim, você não via táxi. Hoje, os maiores usuários de Uber estão nessas comunidades. Rodrigo, nós temos que parar novamente para fazer um intervalo. Daqui a pouco a gente volta a nossa instigante conversa de hoje com o Rodrigo Marinho. Voltamos já. Voltamos com o nosso Jogo Político, programa, uma parceria entre a TV O Povo e a TV da Assembleia e a TV Fortaleza, que é da Câmara Municipal. Nossa conversa de hoje é com o Rodrigo Marinho, ele que é advogado, professor de Direito, membro do Conselho Gestor da Rede Liberdade e do Conselho Administrativo do Instituto Mises Brasil, além de ex-presidente do Instituto Liberal do Nordeste. E o Rodrigo está fazendo uma provocação a Ciro Gomes, está com coragem, teve a coragem de chamar Ciro Gomes para o debate. Eu queria que você explique essa situação. O Ciro é um bom debatedor, viu, Rodrigo? Sim, sem dúvida. Por isso é que tem mais graça. Debater com maus debatedores não tem mais graça. Já perdeu a graça debater com maus debatedores. Está na hora da gente debater com quem a gente acha que pode acrescentar o debate e a gente consegue apresentar e mostrar o contraponto das ideias erradas que ele tem passado para todo o Brasil. Conta essa história. Como é que começou? A história é legal. Como eu disse, eu sou conselheiro do Instituto Mises Brasil. Faço parte dessa Escola Austríaca de Economia. Eu estava em São Paulo, no evento de São Paulo, do Libres, que vai ser o PSL 2.0. Eu estava nesse evento em São Paulo e aí eu vejo... Já te explico o que é esse negócio do PSL 2.0 aí. E aí eu estava lá em São Paulo, e eu vi uma matéria com o Ciro falando que não conhece e não gosta na escola austríaca e traga qualquer um para debater comigo. Aí a primeira reação de que alguém estuda pra caramba essa escola é assim, é o cara que não quer mesmo saber de nada. E é um coronel mesmo que acha que aquilo ali aquela patota dela ainda vai ser acreditada. E aí eu dou uma resposta por links, né? Eu sou muito ativo no Facebook,
Eu dou uma resposta por links demonstrando que a escola austríaca acertou a crise de 29, acertou a crise de 2008 no mundo, acertou a crise de 2015 no Brasil. Nós caminhamos a acertar todas as grandes crises porque a gente explica na teoria austríaca dos ciclos econômicos o boom e o bust, que eu já expliquei lá no começo. A gente explica claramente isso e a gente consegue visualizar quando vai acontecer isso. Não é que a gente tenha bola de cristal, não. A gente diz o seguinte, ó, se o cenário permanecer desse jeito, vai estourar a bomba. E aí ele num vídeo diz, eu não conheço, não gosto, traga qualquer um para debater comigo. Isso era o Ciro falando num debate. Num evento em Santa Catarina. Santa Catarina, na Universidade Federal de Santa Catarina, ele dá essa. E o vídeo é feito e eu paro. E alguém pede do nosso grupo, né, lá da turma do Dragão do Mar, né, do Instituto Liberal do Nordeste, que hoje o Rafael Saldanha é presidente, uma colega, a Isadora, chega e diz assim, alguém tem um vídeo refutando, porque meus amigos aqui estão falando que o Ciro falou mal da escola austríaca, na esquerda vibrou, porque eles não têm contra-argumento contra o que a gente fala, né? A esquerda vibrou com isso. E aí eu parei em São Paulo, estava frio pra caramba lá, para nós cearenses, baixou de 20 graus, é um inverno absurdo, tava 8. Aí eu parei e disse assim, vamos fazer um baguete. Eu parei, anotei todos os pontos do Ciro e fui batendo um por um e disse, estou à sua disposição para o debate. Você não disse que pode ser qualquer um? Né? Estou à sua disposição para o debate. Sou professor, sou membro do Instituto Miss Brasil, sou conselheiro fui ex-presidente do Instituto Liberal do Nordeste e conheço bastante essa escola. Já que você chama qualquer um para debater, eu vou apresentar e demonstrar como as suas ideias são equivocadas e nunca deram certo. E ainda moram na mesma cidade, né? E ainda moramos na mesma cidade, que eu acho que isso faz toda a diferença. É um cearense olhando para o cearense que se acha dono da verdade, que se posiciona como aquele coronel que a gente está acostumado a ver aqui no nosso estado, né? E ver essa pegada. O Ciro odeia ser chamado de coronel. Mas Rodrigo. Funciona e se trata como coronel, que é assim que ele se apresenta em todo o Ceará. E a gente que viveu época de coronéis sabe como é que os coronéis funcionam. Ainda que ele não goste, é o que ele é. Isso é o que acontece claramente com relação aos Ferreira Gomes e principalmente com relação ao Ciro Gomes. Para quem viu o último vídeo dele, pertinho da Assembleia, onde houve a manifestação, você viu bem o que ele chamou o Lula do que ele chamou a Dilma, né? É engraçado que esse mesmo pessoal que ele esculhambou naquele dia é o mesmo pessoal que ele está defendendo hoje. É estranho isso. Né? Se você ver a jornal no Valor Econômico, que foi a entrevista que ele deu, o Ciro fala claramente que estava até o último momento com a Dilma no dia do impeachment. Ou seja, eles são aliados. Né? Esse discurso de contrapor a Dilma, de querer criticar a Dilma, é só para se posicionar como próximo candidato a presidente. Mas o Ciro é peixe, né? Ele morre pela boca. Ele já falou que sequestraria o Lula, né? Descumprindo claramente a decisão judicial, né? Uma apologia clara ao crime, né? E você vê essa puxada em relação a isso. Então isso foi na sexta-feira. No sábado eu estava em São Paulo, a gente faz um vídeo junto com o partido, com o Livres, com a turma do Livres, dizendo que aceita o desafio com o presidente nacional, Antônio de Rueda, e a gente aceita o desafio que ele foi. A gente falou com a assessoria dele, disseram que não podia em julho, não podia em junho, né? Podia em agosto. E a gente disse, beleza, então pronto. Aí ele vai em outra palestra, segunda-feira, ele fala, de forma equivocada, que nós da escola austríaca estávamos caçando ele. Eu disse, peraí, amigo. Caçando? Caçando para fazer o debate. Em busca dele. Não tem muita não, nós estávamos caçando para o debate. Eu disse, peraí, você propôs o debate, nós aceitamos, nós estamos marcando a data. Foi você que propôs? Estamos à disposição. É porque essa turma está acostumada, Fábio, a falar e a gente se calar na posição de casta e de subordinado, né? Soberano e subordinado. Isso acabou. Isso acabou. Ninguém aguenta mais estatista achar que vai falar e ninguém vai falar mais nada, né? Ele falava sozinho e todo mundo se calava com aquela expressão típica de coronéis. E isso acabou. Não tem medo do Ciro, nem tem por que ter medo do Ciro, né? Tem um conhecimento, ele falou mal da escola que eu conheço e nós vamos falar, discutir sobre isso. Quando foi segunda-feira, ele responde dizendo, aceito o desafio, estão me caçando e eu aceito o desafio e vou debater com eles. Eu emendei, peguei o gancho dele, que ele me deu, e disse, tá marcado então, em agosto, 17 de agosto, né, às 7 horas, na FEAC, na Faculdade de Economia, no auditório novo da FEAC, nós vamos debater sobre Escola Austríaca de Economia e sobre o projeto do país. Ou seja, é alguém que acabou abrindo espaço para uma pessoa que politicamente ele está entrando na política agora, que sou eu, para contrapor ele. Eu estou na política, né, de cultura, que está entrando na política agora para debater com ele sobre algo que ele não conhece e não gosta, como ele mesmo disse. Ou seja, já que você quer debater algo que você conhece e não gosta, estou à sua disposição e espero que você não deixe de ir ao debate e arregue em relação a isso, meu caro coronel. Eu espero que ele esteja disposto a isso, já que ele falou que topa o debate. Não está confirmado, então? Não, ele confirmou. Aparentemente, a assessoria dele disse que topava em agosto, porque ele ia viajar, né, para falar sobre, aspas, golpe, né, do que aconteceu com a Dilma. Ia viajar para a Europa, repetir o discurso dele, que é repetido, né, das 10 mil famílias, né, que tem os rentistas, dos 5 famílias controladoras da mídia, que a meta de inflação não é feita só em países como o Brasil, em países organizados não é feita. Ou seja, esse discurso que ele sempre repete, né, ele vai repetir, vai tentar engabelar e enganar as pessoas trabalhar apresentando esse discurso para
os europeus para ver se a turma acredita neles por lá. Acho muito difícil. Né? Mas, enfim, a esquerda se comunica mundialmente, talvez ele tenha sempre alguém que vá aplaudir em relação a eles. Mas a ideia é que dia 17 de agosto, não foi confirmado, estamos esperando que ele confirme, mas ele disse que a priori poderia, em agosto. Estamos esperando que ele confirme. Se ele não for, nós faremos um grande evento de Escola Austríaca de Economia, apresentando a palestra do Arrego e demonstrando para ele como é que funciona e como é que as ideias de liberdade podem melhorar o país. Né? Traremos Hélio Beltrão, que é o presidente do Instituto, o Biratã Ioro, grandes nomes da Escola Austríaca, para falar de ideias de liberdade aqui no Ceará. Rodrigo, você falou